Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Continuamos aqui, irmãos, aos pés dos discípulos, juntamente com Jesus, ouvindo os preciosos ditos do Senhor. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos a mensagem de Deus, os evangelistas escreveram, nós precisamos, irmãos, nos voltar lá naquela época e visualizar o nosso Senhor Jesus Cristo. E a boa notícia é que ele subiu ao céu e, ao mesmo tempo, ele enviou o seu Santo Espírito, que está também conosco aqui nesta noite. E aquele Espírito que acompanhou a vida dos discípulos está aqui nos ajudando a compreender esta mensagem que o Senhor Jesus ensinou para os discípulos. E aqui até eles aprenderam que o assassinato provém de um coração raivoso. Os discípulos não tinham noção de que matar alguém era decorrente de um coração cheio de ira, de ressentimento, de raiva. Jesus disse que as pessoas podem matar o outro sem arma, somente ficar enfurecida, raivosa, porque o assassinato tem essa fonte, a pessoa tem uma ira para fazer isso. E Jesus também disse que o adultério não é somente o encontro de um homem com a mulher fisicamente. O adultério é do coração. Se o coração é imoral, e isto, ele coloca esse desejo para fora, os discípulos aprenderam aqui com Jesus, e nós aprendemos também que isso já era adultério, e consequentemente merecia a morte. Então nós estamos aqui, irmãos, pela graça do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor é gracioso, é misericordioso, todos nós sem exceção. Jesus também ensinou, nós vimos no sermão passado, que as nossas palavras devem ser íntegras. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Embora o juramento seja lícito, bíblico e teológico, o crente não deveria jurar. A sua palavra deveria ser a garantia de que ele está falando a verdade. E embora ele ponha até a mão na Bíblia e jure, isso não vai tornar a mentira dele numa verdade. O que Jesus está dizendo é que nós devemos ter integridade, não somente de vida, mas também nas palavras. E nós vemos que as nossas palavras não têm muito valor. As palavras aí fora, precisamos ensinar contrato, precisamos reconhecer firma, precisamos de testemunha, precisamos de muita coisa, e tudo isso nos diz que as nossas palavras não têm tanta credibilidade. Mas Jesus ensina para os seus discípulos, aqueles que fazem parte do reino dele, aqueles que são dele, que tiveram o coração regenerado, que habita no seu coração agora um amor gracioso de Deus, as suas palavras precisam ser verdadeiras, precisam ser íntegras. Ele não pode dizer a mesma coisa sim e não, dependendo do contexto, da pressão que ele sofra, não. Mesmo que ele sofra danos, perdas, ele precisa dizer é sim ou é não. Jesus, nós aprendemos isso no sermão passado. Agora, irmãos, também Jesus vai ensinar, depois aqui a posteriori, nós vamos ver que Jesus também vai ensinar a orar, para que as nossas palavras sejam íntegras e viver como Cristo quer que vivamos, nós precisamos orar. E os discípulos olharam a vida de Jesus, Jesus estava sempre orando, e eles até perguntaram, falaram, na verdade, pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Irmãos, nós precisamos orar. E Jesus, nos sermões subsequentes aqui, Jesus vai ensinar os discípulos a orar,
e, consequentemente, também vai nos ensinar como devemos orar. Ele diz em João capítulo 15 que se as nossas palavras, se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele, pediremos tudo o que quisermos e será feito. Isso quer dizer que se eu estou em Jesus, se você e eu estarmos em Jesus, estivermos em Jesus, e as palavras deles em nós, nós vamos orar segundo a palavra dele. Nós vamos deixar o nosso egoísmo para lá e nós queremos fazer a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele vai conceder aquilo que ele quer. E a palavra dele é essa: você vai orar, você vai aprender a orar de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Então, quando não chegamos lá, irmãos, nós vamos nos degustando com esse manjar do Senhor. A partir do capítulo 5, verso 1, aqui nós vimos como o Senhor Jesus está lidando com essa questão do súdito do reino. E hoje Jesus vai falar comigo e com você sobre a lei exterior e a lei interior. Como nós devemos lidar com isso? Como nós devemos, para que serve a lei exterior, do lado de fora? E por que Jesus introduziu agora a lei em nosso coração? Então, por isso que eu quero falar hoje sobre as duas atuações da lei. Em primeiro lugar, no verso 38, nosso Senhor Jesus Cristo diz que a lei exterior atua como freio contra as ações más do homem. A lei foi dada não para salvar, não para justificar. A lei foi dada como um freio no coração mau do homem. E aqui ele começa dizendo para os seus discípulos: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu coloquei exatamente esse texto na nossa liturgia para nós já nos familiarizarmos com isso. Porque é fratura por fratura, dente por dente, olho por olho. Matou, você vai morrer. Aqui é a lei da compensação justa. Por que o Senhor no Antigo Testamento deu essa lei, a lei de talião, ou a lei de retaliação? E que Jesus chama aqui esta lei de lei da compensação. E por que o Senhor deu essa lei para as pessoas? Precisamos voltar a Gênesis 4, versículo 23 e 24, para entender, irmãos, o nível de maldade das pessoas daquela época. O coração era muito mau. Moisés disse, e toma como exemplo Lameque, descendente de Caim. Quem era este homem? Ele disse em Gênesis capítulo 23, capítulo 4, versículo 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Matava por qualquer coisa. Moisés está nos colocando aqui, irmãos, no coração da descendência da serpente, que era Caim. E Lameque era descendente de Caim. O coração dele era mau. E não era somente o dele, era das pessoas, naquela época, irregeneradas, que estavam com o coração de pedra. E esta lei, olho por olho, dente por dente, é para frear a maldade do homem. É para incutir medo. Olha, não mate, porque você vai morrer. Ora, não fira voluntariamente o olho de alguém, porque você vai perder o seu também. Não dê um soco na boca de alguém e arranca-lhe o dente, porque você vai levar outro. Era a lei do freio, irmãos. E eu repito, Deus deu a lei lá, não é para justificar e salvar, mas é para frear o mal. Colocar um limite no mal daquelas pessoas. 1 João, capítulo 3, verso 12, diz que Caim era do maligno, e o filho dele, a descendência dele, consequentemente também. Por isso que Lameque colocou um terror na mente e na vida dessas duas esposas dele. Tome cuidado comigo, viu? Tome cuidado, Ada e Zilá, muito cuidado, porque eu matei uma pessoa porque me feriu, e eu matei um porque pisou no meu pé.
e eu vou fazer isso. Maldade, irmãos. Maldade. O DNA desse homem era da semente da serpente, não da semente da mulher. Ele tinha um germe do pecado incrustado na sua vida. Ele era mau, muito mau. Por isso, o Senhor diz que em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que a maldade não estava sendo somada. A maldade do coração do homem estava sendo multiplicada. E diz Gênesis 6, versículo 5, que era mal todo o desígnio do coração. Todos os intentos, todos os planejamentos. O homem só fazia planos dizendo, já pensando, se alguém se opuser ao meu plano, vai morrer. Porque eu vou colocar aquilo em prática, aquilo que eu estou planejando. Deus disse que isso é maldade. Era a multiplicação da maldade. E isso não parou depois do dilúvio. Porque Deus, lá em Gênesis 9, versículo 6, diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Se as pessoas antes matavam no prazer, agora eles iam pensar duas vezes. Mata não. Porque Deus instituiu a lei. Você matar, você vai morrer. Você não tem autorização de matar a imagem e semelhança de Deus. Aqui, só temos aqui a imagem de Deus. Não mate, porque senão você vai morrer. Você está entendendo? Os discípulos conheciam essa lei de talião, essa lei da retaliação. E Jesus está dizendo, Deus fez isso para frear o mal. Nós precisamos olhar o contexto lá de Gênesis, não o contexto de Jesus. Porque essa lei que Jesus está citando era lá. Olha, meus discípulos, olha, meus irmãos de igreja de Guanabara deste século 21. A lei foi dada para frear o coração, a maldade do coração do homem. Irmãos, um país que tem leis frouxas, o mal impera. Impera o mal. As leis precisam coibir. As leis precisam colocar limite, cerca. E este país não está debaixo da bênção de Deus. Porque Israel, até hoje, é um país abençoado por causa da lei do Senhor. E a lei ordenou, esta lei no versículo 38 ordenou, o máximo que você vai fazer não é matar indiscriminadamente. O máximo que você vai sofrer é o mesmo dano que você provocou. E você, talvez aí, você do colegial, está lembrado da terceira lei de Newton, da lei da ação e da reação. Se você der um murro com 10 newtons, você vai receber outro tanto de 10 newtons por aí. A lei da ação. Deus está falando, inclusive, na física, não é? Deus também colocou essas leis aí na física para nós aprendermos. Então você observou, irmãos? Ouviste que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Versículo 39 a 42. A lei interior evidencia o amor e condena o espírito vingativo. Por que agora Jesus diz? Eu, porém, vos digo. Agora essa lei da compensação, da retaliação, não. Agora eu vou sofrer o dano. Eu vou levar cusparada. Vão bater em mim, vão me injustiçar. Eu, porém, vos digo que agora a lei que impera na vida do servo do Senhor não é o ressentimento, a ira, o raca, como ele falou anteriormente. Agora o que impera na minha vida, meu irmão, e na sua vida é o amor. É a longanimidade do Espírito que agora que impera em nosso coração. Por quê? Porque o cristão pertence a outro mundo. O cristão pertence a outro reino. Ele é servo de outro rei. E por isso está debaixo da lei deste rei. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, eu sou maior que Moisés. Eu tenho autoridade para colocar agora esta lei. Eu estou acima de tudo. Agora não é olho por olho e nem dente por dente. Não é vida por vida.
Em nosso coração, queridos irmãos, não cabe mais espírito vingativo. Não. Isso não quer dizer que Deus não vai vingar o mal que você sofra. Não. Isso não quer dizer isso. Jesus não está dizendo isso. Que você não deve procurar os seus direitos na lei. Não, Jesus está dizendo isso. Tem que imperar agora no meu coração é o amor. Agora não é vingança. Agora não é olho por olho nem dente por dente. Agora eu não posso alimentar raiva, ira, ressentimento no meu coração. Mesmo que a pessoa me ultraje, mesmo que a pessoa, nós vamos ver aqui, bata em mim, mesmo que a pessoa faça isso. Acho que não tem um ano, talvez tenha um ano, eu sofri isso no meu corpo. O pai do meu neto me agrediu fisicamente. Você entender? Irmãos, e na hora, você é tomado, sim, por um espírito de compaixão da pessoa. Eu não vou dizer que eu não sofri reveses depois emocionalmente, claro que sim. Mas o Senhor, irmãos, quando o Senhor invade o seu coração, quando o Senhor coloca o amor dele no seu coração, não tem mais aqueles ressentimentos de outrora. Paulo diz: filhos de Deus, filhos regenerados, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, Romanos 12, versículo 19. E Jesus diz: não resistais ao perverso. Não resista ao perverso. Arrogância, irmão do coração, não pode ser resolvida com lei exterior. Nós já vimos isso aqui. Mas com a lei de Cristo, que primeiramente atua no âmago da minha alma e na sua. Ele muda a disposição da minha mente e do seu coração. Ele muda, inclusive, as minhas emoções. Ele me fortalece, fortalece você. Ele te dá capacidade. E eu te digo, irmão, ninguém tem essa capacidade no bolso e na conta bancária. Ninguém tem. Deus dá. Deus dá essa capacidade no momento certo. Mas você precisa pedir ao Senhor: Senhor, ajude-me, mesmo que você tenha um ataque emotivo depois, mas você precisa: Senhor, ajude-me a amar. Porque amar na Bíblia não é sentimento, é mandamento. Não é sentimento, não. Aí fora é sentimento, mas na palavra do Senhor, não. Você está lembrado de alguém no Antigo Testamento que sofreu ultraje e perdoou? José. Lembra de José? Foi vendido. Jogaram ele dentro de um buraco. Sabe-se lá como estava esse poço lá. Se ele arranhou, claro que deve ter arranhado alguma coisa no seu corpo. Talvez teve alguma luxação no seu corpo. E ele ali, preso naquele buraco, e depois tiram-no e diz: agora você vai para outro país, você vai ser vendido. Pensa no coração desse rapaz, que provavelmente tinha uns 17 anos de idade. Pensa no que aconteceu com ele. E pensa nas amarguras desse jovem lá no Egito, trabalho pesado, ia lembrando dos seus irmãos lá, bem lá com seu pai, comendo lá, se alegrando com a sua família, e ele não podendo fazer isso. Pensa nisso, irmãos. Pensa na dificuldade. É fácil eu ler essa história de José e diz: que história linda, mas vive isso. Vive isso na pele, para você ver o que é isso. Às vezes, irmãos, nossa geração é cheia de mimimi, não pode falar nada, não pode... Irmão, não. Nós somos crentes, uai. Nós somos servos do Senhor. Não. Nós sofremos, irmão, como crente aqui neste mundo, nós sofremos. E este rapaz, depois que ele chega ao trono de Faraó, ele é o segundo mandatário de Faraó, vem os irmãos dele pedindo ajuda. E eu não vou dizer que não veio no coração dele algum espírito de vingança, mas ele não fez. Diz a Bíblia que ele abraçou os seus irmãos, chorou junto com os seus irmãos e perguntou: como está o meu pai? Eu quero saber do meu pai. E como está o meu irmão caçula? Eu quero saber dele. E ele era o mandatário de Faraó, no trono de Faraó. Ele era o mandatário, na verdade, do mundo, que o Egito mandava no mundo naquela época.
e ele vê seus irmãos, e ele abraça, ele chora junto com seus irmãos, e no final, os irmãos, com medo de retaliação, Jacó, já velhinho, orienta e procura José. Procure. E eles procuraram José para pedir perdão e falou: meus irmãos, eu vou colocar vocês e suas famílias na melhor terra do Egito para comer a melhor comida do Egito. Vocês vão morar na terra de Gósen. Vocês vão estar lá com suas famílias, com seus animais, com suas esposas. Meus irmãos, passou tudo isso. Agora nós estamos em outro nível. Agora nós somos filhos de Deus. Agora o Senhor mudou o meu coração, mudou o seu coração. Não cabe mais raiva e ressentimento em nosso coração. Não resistais ao perverso. Não faça isso. Mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E aqui nesta parte do texto, irmãos, o ensino de Jesus é claro. Ele está dando um exemplo prático de como você deve agir com amor e graça, e não com violência, numa ocasião de maldade. O ponto aqui é: ferir alguém é mal. Por isso, você que não é do mal, não deve pagar mal com mal. Ele não está dizendo: você bateu nesse lado, bata aqui também de novo. Não é isso que Jesus está ensinando. Você não vai revidar a agressão. Se te xingou, não xingue de volta. Se te maltratou, não maltrate de volta. Se te furtou, não brigue por causa disso. Não quer dizer também que você não deva procurar os meios legais. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: trate esta pessoa com amabilidade. Trate esta pessoa com amor. Trate esta pessoa com desvelo. Trate assim. Não dê o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. É isso que Jesus está dizendo. Você quer um outro exemplo de como isso aconteceu? O diácono Estevão, que foi levado para ser apedrejado. Imagina, ler essa história de apedrejamento é fácil. Eu quero ver você estar lá, ajoelhado e levando pedrada no braço, nas costas, na cabeça, ferindo, saindo sangue, pedra caindo. Teve ressentimento no coração de Estevão? Não. Ele olhou para o céu e disse: Senhor, não imputes a ele este pecado. Ou seja, Senhor, não anote na conta deles este pecado. Eu peço, Senhor. Aí não é revidar. Não é xingar, malditos, pecadores malditos. Não era isso que Estevão fez. Ele não fez isso. Ele pediu ao Senhor que não anotasse na conta dele aquele pecado. E você lembra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Como ele foi maltratado, como ele foi ultrajado. Isaías diz que ele foi moído, e quando ele estava lá perto de morrer, ele olha e diz: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Jesus, irmãos, está ensinando que não deve revidar agressão, que deve agir com amor ao agressor, mesmo que no momento você fique desestabilizado emocionalmente, mas a graça do Senhor, irmãos, eu te digo por experiência, a graça do Senhor vai invadir o seu coração. A graça do Senhor vai vir. Você acha que você tem essa graça aí, de sobra no seu coração? Claro que você não tem. Não, irmão, o Senhor dá. O Senhor, aqueles que são dele, o Senhor vai assistir isso. E o Senhor está dizendo: meus discípulos, não façam isso. E o Senhor Jesus, depois de muita pancada, todo ensanguentado, o Senhor ora, dizendo: Pai, perdoa. Você está lembrado, irmão, das bem-aventuranças? Ele diz que os súditos do reino são mansos. São mansos.
Não tem esse negócio de é o meu temperamento. Não, não existe isso. Eu sou sanguíneo. Não, não existe esse negócio de sanguíneo e fleumático na Bíblia. Tim LaHaye está errado ao escrever esse temperamento transformado pelo Espírito no livro dele. Não, não existe esse negócio de temperamento. Existem pessoas que têm sentimentos, pessoas que sentem raiva e pessoas que sentem também amor. Aí aqui Jesus está dizendo, vocês são o quê? Mansos. Vocês são o quê? Pacificadores. Vocês são o quê? Misericordiosos. Esse negócio da revanche é lá. No meu reino, não. No meu reino é paz, é alegria no Espírito Santo. Aqui não tem lugar para raiva e ressentimento. E Jesus continua falando para os discípulos, e ao que quer demandar contigo, e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Etimologicamente, irmãos, a palavra demandar é a capacidade para distinguir o certo do errado. É saber discernir uma coisa da outra. Mas nesse texto, vemos alguém ameaçando levar o outro ao tribunal. Se você não me pagar, vou levar você ao tribunal. E o tribunal, irmão, daquela época, claro que não tem muita diferença de hoje, mas naquela época acredito que era pior. O crente já entrava em desvantagem, porque aquele que tinha um pouco de dinheiro subornava o juiz. O juiz era pago para aqueles que tinham mais dinheiro. Ele era pago. Então o crente já entrava nesse litígio com problema, já entrava em desvantagem. Por isso Jesus disse, se antes de levar você ao tribunal, se ele está te pedindo a capa, dê também a ele a túnica. Aguarde. Não brigue com ele. Não tenha raiva dele. O coração dele está ligado ao materialismo, ao egocentrismo. Mas você não, meu discípulo. Vocês não, meus filhos. Vocês não. Não, vocês não podem agir desta forma. Não podemos agir desta forma. Isso quer dizer também que você não deva levar alguém na justiça, por exemplo. Não é isso que Jesus está dizendo. Não. Jesus está dizendo para você ir um pouco além do ímpio. Lembra o que ele falou? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Vá além. E se você ler Eclesiastes capítulo 11, nós pregamos aqui o livro de Eclesiastes, reparte com 7 e com 8. 7 era o número máximo, considerado pelos judeus como o número da perfeição, mas faça mais um pouco. Você é filho de Deus. Não brigue com o opositor. Não fale com ele, é o meu direito. E tirar essa capa, irmãos, era aquilo que hoje nós chamamos de o colete entre a camisa e o paletó. Vamos atualizar aqui. E a túnica era a túnica, na verdade, que era esse colete. A capa era aquele sobreposto que servia para se cobrir por causa do frio durante a noite. Tirar isso da pessoa era deixar ele morrer com frio, trazer desconforto para ele, porque ele não tem como proteger-se do frio. E isso, às vezes, irmãos, por nós sermos crentes, por sermos servos do Senhor, nós vamos sofrer algum desconforto neste mundo de pecado. Nós vamos sofrer alguns contratempos neste mundo de pecado por ser justo, por fazer a coisa certa, por agir de acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos, irmão, dentro de uma bolha de proteção. Não, nós não estamos. O Senhor, às vezes, vai nos colocar numa situação difícil, exatamente para provar a nós mesmos quem, de fato, nós somos. Eu assisti um vídeo de um pastor e no final ele não aguentou, ele ficou muito emocionado. Diz ele que estava morando lá na casa pastoral, talvez você assistiu isso também aí na internet, e passou um pedinte na rua,
e pediu alguma coisa para ele, e ele deu. Depois ele passou de novo, ele deu. E o pastor falou, eu estou precisando de fazer uma obra aqui, tem um quartinho aqui no fundo da igreja, você trabalha aqui, você mora aí, você tem... Não, eu moro na rua, pastor. Não, mora aqui, aqui nesse quartinho, tem aqui um fogão, vou arrumar um fogão, e vou ter uma cesta básica, você vai me ajudar aqui a cuidar dessa área da igreja. E a pessoa aceitou, tinha chuveiro para tomar banho, etc. A pessoa aceitou, mas quando, passado algum ano, não sei quanto tempo, esse moço levou o pastor na justiça, quero meus direitos trabalhistas, e levou o pastor na justiça. E o pastor tinha um único carro, ele tinha que vender o carro, teve que vender o carro e pagar os direitos trabalhistas daquela pessoa. No final, esse pastor engasgou quando ele falou isso. Perdi o meu carro, eu querendo fazer o bem para essa pessoa, e essa pessoa, pela lei trabalhista, ele tinha direito, ele estava trabalhando lá, e pela lei trabalhista, o pastor foi obrigado a vender o carro. Lembra que o Senhor falou, Romanos 12, 19, Paulo, através de Paulo, a mim pertence a vingança, eu vingarei, diz o Senhor. Deus deu um outro carro para o pastor muito melhor, irmãos. E essa pessoa foi para a bancarrota. Jesus está dizendo, deixa esse negócio comigo. Deixa a vingança comigo. Vocês têm um juiz acima de todos os juízes. Eu tenho os olhos como chama de fogo, eu estou vendo tudo. Eu vi a amargura do seu coração, é o Senhor, para acalmar o nosso coração nesse momento, que talvez, se eu contando essa história para você, talvez deu até raiva mesmo em você. Que maldade dessa pessoa, mas é o mundo. Nós não somos do mundo, irmãos, não somos do mundo. Se ele te pedir a túnica, dá para ele também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Aqui, irmãos, veja um caso de serviço forçado. Segundo os comentaristas do Novo Testamento, a lei romana tinha uma lei dizendo o seguinte: se o correio ou algum soldado precisar de um civil para carregar uma carga, pode forçar ele a carregar. A lei romana dizia isso. Talvez precise levar essa encomenda a tantas milhas daqui. E o soldado, sabendo que tinha essa lei que apoiava, ele não carregava peso. Ele pedia os civis para fazer, inclusive judeus. Ô, judeu, por favor não, pega esse negócio e leva para mim. Às vezes era pesado. Irmãos, os discípulos conheciam muito bem isso, sabiam muito bem, eles tinham certos desentendimentos com Roma por causa disso. Mas Jesus agora fala para os discípulos, e eu fico imaginando Jesus olhando nos olhos dele, se mandar vocês andar 1 milha, vai 2 com eles. A milha romana era mais ou menos 1,5 km. Se ele te pediu para andar 1,5 km com esse peso, carrega 3. Vai. Você lembra em Mateus 27, versículo 32, que a cruz estava pesada para Jesus carregar, ele estava fraco. Tinha um tal de Simão de Cirene acompanhando o soldado, forçou ele a carregar a cruz. Era a lei. Pega essa cruz aqui e carrega. Era a lei. Faziam isso, irmãos. E os discípulos sabiam muito bem sobre isso. Carregar isso. Esforça-te para ir além do que te foi exigido, meus discípulos. Faça algo a mais. Você é do reino de Deus. Você é do reino dele. Se o vizinho te perturba, ame esse vizinho. Ame esse vizinho. Se ele joga lixo na sua casa, no portão da sua casa, varra. E aqui na igreja nós temos pessoas assim, não temos? Vizinhos assim? Que depositam seu lixo no passeio da igreja. Isso, às vezes, pode gerar em nós algum sentimento. Não. Precisamos falar com ele? Precisamos. Mas se não resolver, deixa isso com Deus. Porque Deus está vendo. O Senhor está vendo.
Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Quem te pede? O contexto aqui, irmãos, é o inimigo. Se o teu inimigo precisar de alguma coisa de você, não revide o mal, não. Talvez ele levou você na justiça e tal, e tirou quase tudo de você, e depois ele vem para você e diz: estou precisando da sua ajuda. Como você vai agir? Dá o troco? Não. Com raiva? Não. Jesus está dizendo, se ele te pedir, não dê as costas para ele. No contexto aqui é o inimigo. Aquele vizinho que você não tem muita relação amistosa com ele. Ajude ele. Ajude. Jesus, através do apóstolo Paulo, diz: se alguém tiver fome, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva, outra tradução, brasa de fogo sobre a sua cabeça. Você será coroado fazendo isso. É se o teu inimigo, aqui Jesus está colocando no contexto os inimigos, inclusive Roma, que fazia isso com os judeus. Meus irmãos, o Senhor quer que nós sigamos as suas pisadas. O Senhor exige que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai Celeste. Nós fazemos isso porque há o amor do Senhor dentro do nosso coração. E eu quero trazer isso, irmãos, para a nossa realidade hoje. O Senhor aqui nos alerta: meus filhos, estejam preparados para sofrer insultos e agressões por causa de mim, na empresa e aonde você estiver, na faculdade, para você ser zombado lá na faculdade. Jovem que vai fazer universidade, vai estar no campus universitário. Se você disser que é crente lá, você vai ser criticado, você vai ser zombado. Não importe com isso, não. Continue servindo ao Senhor. Na cultura antiga, irmão, ferir alguém no rosto, bater no rosto de alguém era muita humilhação. E é até hoje humilhação. E Jesus está dizendo: vocês serão humilhados por causa de mim. Vocês serão ultrajados por causa de mim. Talvez aqui, irmãos, é a dor da humilhação, do desprezo que as pessoas têm com os crentes. Chama os crentes de retrógrados, de fundamentalistas, de acéfalos e de punhado de coisa. Chama os crentes desta forma. Agora, sobre a túnica e a capa, Jesus não está dizendo para você tirar sua roupa do guarda-roupa e dar para o perverso. Jesus não está dizendo isso. Seu ensino é ser generoso, até com o inimigo. Seja generoso com ele. Seu ensino é também ser amável com o seu inimigo. É sobre acudir às necessidades do seu inimigo. Mesmo que a sua intenção é tirar algo de você, mas você seja generoso. Porque no capítulo 10 de Mateus, Jesus vai falar com os discípulos: ó, nosso Pai Celeste derrama o seu sol e chuva sobre justos e injustos. Ele é generoso com os injustos também. Ele poderia tirar tudo dos ímpios aí, que blasfemam do nome dele. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Jesus também nos ensina a sermos obedientes às ordens do magistrado civil. Se o magistrado civil te der uma ordem e ela for lícita, se não contrariar o evangelho, você precisa fazer, mesmo que você não goste. Como eu disse, os judeus estavam obrigados a carregar a carga pela uma lei do magistrado civil de Roma. Trazendo aqui para o nosso texto, irmãos, para a nossa realidade, ninguém aqui gosta de pagar imposto. E nós não pagamos imposto por causa disso ou daquilo. Nós pagamos imposto para não ser preso e também para não perder os nossos bens. Nós pagamos imposto para isso. Mas ninguém paga imposto com alegria.
Talvez você ainda não se apercebeu, quando você fizer uma compra lá no supermercado, pega lá o cupom e olhe quanto de imposto você pagou naquela compra. Não é menos de 40% do valor. Isso, você pode até ficar irritado com isso, mas o magistrado civil na época de Roma, através do soldado, carrega essa carga aqui. Ele carregava. Irmão, precisamos pedir graça ao Senhor. A nossa integridade espiritual, volta aqui de novo, nós devemos obediência ao magistrado civil. E segundo, irmãos, levantamento de entidades financeiras. No Brasil, nós trabalhamos 5 meses para o governo e 7 meses para nós. Os 7 meses é para você comprar o que você precisa, a sua casa, e mesmo assim, daí você paga imposto daquilo que você pagou. Nós trabalhamos 5 meses para o governo. Isso pode te trazer alguma irritabilidade? Pode. Mas nós devemos obediência aos magistrados civis. E Jesus aqui, irmãos, nos ensina isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ele diz dá a quem te pede, não é para você sair dando dinheiro para todos aí. Nós vemos no Brasil onde aumentou muito o número de pedintes, de miseráveis na rua. Tem pessoas que não precisam, mas tem pessoas que precisam muito. No semáforo, muita gente pedindo, nas padarias. E você não vai dar a todo mundo que te pede. E se todo mundo der dinheiro para aqueles que estão no semáforo, vai aumentar o número de pedintes, com certeza. Jesus está dizendo sobre os necessitados. Não vire as costas para o necessitado. Ajude-o. Ajude. Se você souber de alguém que é necessitado, como filho de Deus, você precisa ajudá-lo. Emprestá-lo até mesmo sem intenção de receber. Esta é uma das marcas de quem é salvo, daqueles que são súditos do reino de Jesus.